Graça e paz do Senhor Jesus Cristo. Eu gostaria de trazer hoje uma mensagem a respeito de um assunto muito atual e relevante e de questão muito prática para as pessoas que são cristãs, que é a respeito da vestimenta, roupas. Eu quero responder a seguinte pergunta: como um cristão verdadeiro que deseja andar em santidade diante de Deus deve se vestir? Como deve ser a vestimenta de um cristão para que ele agrade a Deus? Alguém pode pensar que isso é só uma questão cultural, que não tem nada a ver, que a gente pode seguir a moda da sociedade sem problema nenhum, que isso não influencia em nada na nossa fé, porque Deus só se importa com o nosso coração, e que isso não deveria nem ser ensinado, que eu posso me vestir de qualquer jeito e Deus se agrada. Na verdade, eu quero mostrar aqui que isso não é só uma questão cultural. Embora a roupa mude de acordo com a cultura, existem princípios da palavra de Deus que devem ser observados para que a gente possa viver uma vida de santidade de uma maneira que agrade a Deus. Existem exageros dos dois lados com relação a esse assunto. Eu costumo assumir uma posição equilibrada nas coisas, porque eu entendo que a Bíblia ela é equilibrada. A Bíblia ela não é um livro de exageros. Ela é um livro equilibrado, que nos traz para um bom senso, para um equilíbrio, e eu creio que essa é a solução. Tem pessoas que caem no exagero do legalismo. E aí acham que Deus quer que você ande vestido dos pés à cabeça, que Deus quer que você ande totalmente coberto. Só falta algumas pessoas quererem que a mulher use uma burca, que é aquela roupa muçulmana que deixa só os olhos sendo vistos. Tem gente que acha que tem que cobrir tudo, desde a mão até o ombro, até os tornozelos, ficar tudo bem frouxo, sem nenhum tipo de colorido, sem nenhum tipo de marca, como se você tivesse vestido num saco. Existem algumas igrejas que as mulheres se vestem assim, como se estivesse vestindo um saco dos pés à cabeça, que não tem forma nenhuma, que não tem colorido nenhum, é só para cobrir o corpo, porque acham que no mais seria vaidade, seria sensualidade. Aí tem igrejas que proíbem as pessoas de usar, os homens não podem usar short, só tem que usar calça. As mulheres não podem usar uma calça, só podem usar saias, e se for abaixo do joelho. Não pode mostrar o ombro, tem que estar cobrindo a parte do braço, e não pode ter nenhum tipo de detalhe, tem que andar como se fosse uma senhora idosa. E nós vemos esse exagero dos legalismos, uma opressão muito grande às vezes em cima, principalmente das mulheres, mas também dos homens. E nós vemos por outro lado pessoas andando numa libertinagem total, andando igual às pessoas do mundo, achando que não deve haver decência nenhuma, não deve haver nenhum tipo de pudor, que você tem que andar do jeito que você quiser, expondo o seu corpo do jeito que você quiser, de maneira sensual, provocante, mundana. Acham que não tem problema nenhum nisso. É o outro exagero. Vai-se do legalismo à libertinagem. Eu creio que nós temos que encontrar um meio termo. E a Bíblia nos chama a isso, a um equilíbrio baseado na palavra de Deus. Então eu quero mostrar um pouco para você aqui como que um cristão deve se vestir. Eu vou falar um pouco mais com relação às roupas de mulheres. Não é por preconceito ou por machismo, mas é porque nós observamos, primeiro, que o homem se atrai mais pelo que vê, pelo olhar. Por isso uma mulher, quando está mal vestida ou de maneira sensual, ela chama mais a atenção do homem. Embora isso aconteça com as mulheres também, mas no homem isso é mais forte. E a sociedade percebeu isso.
A indústria da propaganda, a mídia percebe isso. É tanto que você vê que toda propaganda, muitas propagandas colocam mulheres seminuas para poder atrair atenção para um produto. Se uma novela quer elevar a audiência, coloca uma mulher seminua. Se um programa de televisão quer elevar a audiência, coloca uma mulher seminua. Muitas mulheres se promovem na mídia, se tornam famosas, se tornam um sucesso, por estarem mostrando seu corpo, exibindo seu corpo. Isso faz delas estrelas, pessoas que são celebridades. Isso acontece muito mais com as mulheres do que com os homens, justamente por causa do efeito que essa postura das mulheres provoca no homem. É muito maior do que o efeito que um homem vestido de maneira sensual provoca na mulher. Provoca um efeito também, claro, mas a mulher vestida de maneira sensual com relação ao homem, o efeito é muito maior. O homem se atrai muito pela questão do olhar, a mulher se atrai mais pela questão do ouvir. É um consenso isso, e eu creio que isso é verdade. Muita gente já tem observado isso. Então é por isso que eu vou me atentar um pouco mais na questão da roupa feminina, embora eu fale também da roupa masculina. Primeira coisa que eu quero mostrar aqui para você, um texto da palavra de Deus de Mateus 5:27, que diz assim: ouvistes que foi dito, não adulterarás. Eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura, no coração já adulterou com ela. Veja que Jesus ensinou aqui claramente que se você olhar para uma mulher, ou para um homem, no caso da mulher, com uma intenção impura, você, no coração, você já adulterou com ela. Veja que o adultério, o pecado sexual, não se dá somente quando você se relaciona com uma outra pessoa, que não é o seu cônjuge. O pecado se dá não só no relacionamento físico, mas no próprio desejo do coração. Aquilo ali já se constitui um pecado diante de Deus. Então, se você vê, por exemplo, uma mulher na rua, vestida de maneira sensual, se você coloca o seu olhar nela de uma maneira que está onde você está desejando, você está cobiçando aquela mulher, você está com um desejo de se relacionar com ela, você está imaginando-se com ela, vendo como se você estivesse tendo uma relação sexual com ela na sua mente, por causa da maneira como você está vendo aquela pessoa. Isso já é um adultério, isso já é um pecado diante de Deus. Então nós temos que entender isso, para a gente compreender como é que nós devemos viver como cristãos. Devemos compreender que o olhar malicioso de cobiça e de desejo sexual já é pecado diante de Deus, mesmo que não tenha um relacionamento físico. Aí vem outra questão para a gente juntar junto com isso. Romanos 14:13 diz: tomai o propósito de não pordes tropeço ou escândalo ao vosso irmão. Preste atenção no que a palavra de Deus diz. Tomai o propósito de não pordes tropeço ou escândalo ao vosso irmão. Eu tenho que ter cuidado na minha vida de não colocar uma pedra de tropeço, um motivo de escândalo para o meu irmão. E claro, para qualquer outra pessoa. Eu não posso ser um motivo de alguém pecar. Eu não posso, a minha atitude, a minha postura, o meu jeito de ser, está levando alguém a tropeçar, ou seja, alguém a se afastar de Deus, a se afastar de Cristo, a desobedecer a Deus. A minha vida, as minhas atitudes não podem levar alguém a tropeçar, a se afastar de Deus, a se escandalizar com o Evangelho, a se voltar contra Deus ou a pecar por causa da minha atitude ou da minha postura. Eu tenho que levar as pessoas para perto de Deus e não afastá-las de Deus. Veja também 1 Coríntios 10, versículo 31. Veja o que diz. Portanto, quer comais, quer bebais ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Tudo que nós fazemos nessa vida tem que ser para a glória de Deus. Aí você deve estar se perguntando, a maneira como eu me visto
Está glorificando a Deus? Está trazendo glória para Deus? Ou está trazendo tropeço, escândalo para o Evangelho? Está levando as pessoas a pecarem? É isso que a gente tem que se perguntar. Não vos torneis causa de tropeço, nem para judeus, nem para gentios, nem tampouco para a igreja de Deus. Assim como também eu procuro em tudo ser agradável a todos. Veja o que Paulo está dizendo para os coríntios. O contexto aqui, ele está falando de idolatria, de comer coisas que foram oferecidas a ídolos, de participar de cultos pagãos que podem estar levando pessoas a tropeçarem na fé. Mas o princípio se aplica perfeitamente com relação a roupas. Veja que ele diz aqui: eu não posso ser causa de tropeço para ninguém, nem para judeus, nem para gentios, nem para os irmãos da igreja, ou seja, para ninguém. Não posso ser um motivo de tropeço para ninguém, para nenhuma pessoa do mundo. E ele disse: eu procuro em tudo ser agradável a todos, não buscando o meu próprio interesse. Veja que princípio interessante que Paulo ensina aqui. Eu, como cristão, não posso buscar o meu próprio interesse. Ele diz aqui: mas o de muitos, para que sejam salvos. Então eu, como cristão, eu não posso simplesmente estar preocupado comigo mesmo, com a minha salvação, preocupado com os meus interesses. Eu tenho que estar preocupado também com o outro. Eu tenho que estar interessado na vida do outro, na salvação da outra pessoa. Eu não posso estar levando alguém a pecar. Eu não posso estar levando alguém a se afastar de Deus. É muito errado o pensamento que diz assim: eu não estou nem aí para o que os outros estão pensando de mim, para o que acham de mim. O que importa é eu estar me sentindo bem. Isso está errado. Eu, como cristão, eu tenho que me preocupar sim com a vida dos outros, no sentido de eu não querer, eu não poder de maneira nenhuma dar um motivo para que alguém tropece, influenciar alguém para o mal, levar alguém a pecar. Eu tenho que em tudo, nas minhas atitudes, na minha maneira de falar, no meu jeito de ser, de se vestir, que é o caso que eu estou falando aqui, a minha maneira de se vestir tem que dar glória a Deus. Não pode levar as pessoas a pecar, não pode levar as pessoas a tropeçar. Eu tenho que estar interessado na vida delas, nesse sentido de estar preocupado com a sua salvação, de que elas estejam bem, de que elas estejam andando em santidade. Tem pessoas que pensam assim: o pecado está no outro, no olho de quem vê. Não tem problema nenhum me vestir de maneira sensual e provocante. O problema é do outro se ele peca. Negativo. A Bíblia ensina claramente aqui que eu tenho uma responsabilidade com relação às outras pessoas. Eu tenho que andar de uma maneira que eu não provoque as pessoas a pecarem, que eu não leve as pessoas a se afastarem de Deus. Não existe isso de eu simplesmente dizer que eu faço o que eu quero e os outros se pecarem, problema deles. Então, o que a gente aprende com a palavra de Deus aqui é o seguinte: se a pessoa sabe que uma roupa que ela está vestindo é provocante, é sensual, que vai levar outros a pecarem, por que que a pessoa vai vestir essa roupa? Ela não deveria vestir desse jeito. Toda pessoa, quando vai sair de casa, devia se analisar diante do espelho e pensar o seguinte: será que essa roupa está trazendo glória para Deus? Ou será que essa roupa vai fazer pessoas se atraírem pelo meu corpo, me desejarem? Essa roupa vai ser provocante, vai atrair os olhares das pessoas. Eu vou estar levando pessoas a pecarem contra Deus. Porque, meu irmão, pode ter certeza, quando uma pessoa se veste de uma maneira decente, dificilmente ela atrai olhares cobiçosos, olhares atraídos por ela no sentido sexual, de desejá-la. Dificilmente isso acontece. A mulher pode ser linda, mas se ela estiver vestida de maneira decente, de maneira que não é provocante nem sensual, ela vai atrair muito menos olhares. E a grande maioria das pessoas que olharem para ela, os homens que olharem para ela, não vão olhar no sentido de cobiçar sexualmente, mas na maioria das vezes vai ser simplesmente admirando a sua beleza. E o seu rosto vai chamar muito mais a atenção do que o seu corpo, porque ela não vai estar vestida de maneira sensual. E na verdade, quando a gente se veste, a gente tem que olhar isso.
O que está atraindo aqui em mim? É o meu corpo ou o meu rosto? Como diz o pastor Paul Washer, a mulher tem que se vestir de uma maneira que a sua roupa seja uma moldura para o seu rosto. O que tem que estar chamando a atenção é o seu rosto, não o seu corpo. Mas muitas pessoas, os homens também, mas principalmente as mulheres, caem nesse erro. Quantos homens não se vestem de maneira sensual também? Às vezes querendo exibir os músculos, peitoral, bíceps, se vestem com a roupa bem coladinha, com a calça bem colada, deixando em evidência o órgão sexual. Isso hoje em dia está na moda, para chamar a atenção das mulheres. Quantas mulheres também não se vestem de maneira provocante, de sensual, consciente ou inconscientemente, querendo chamar a atenção dos homens, com a roupa muito decotada, uma roupa muito apertada, delineando todo o seu corpo, uma calça muito acolchada, colocando em evidência todas as suas curvas, seus órgãos sexuais, marcando até mesmo a sua roupa íntima, você consegue perceber, às vezes transparente. Às vezes parece que a mulher está nua, do jeito como ela está se vestindo. Se você vê, por exemplo, as roupas que as pessoas usam na academia, principalmente as mulheres, parece que a mulher está nua. É simplesmente um pano num tecido elástico colocado sobre o seu corpo de uma maneira muito apertada, onde se vê perfeitamente toda a forma do seu corpo, como se ela estivesse nua. E as mulheres andam na rua hoje desse jeito, achando que não tem problema nenhum, com o intuito mesmo de provocar, muitas com o intuito de chamar a atenção, de atrair olhares, pessoas com desejo sexual, querendo que as pessoas a desejem, querendo que as pessoas se atraiam por ela. Isso é pecado, meu. Isso é abominável diante de Deus. Não pode ser assim. Veja mais o que diz a palavra de Deus. 1 Timóteo 2,9. Da mesma sorte que as mulheres, em traje decente ou honesto, se ataviem com modéstia e bom senso, ou seja, pudor, não com cabeleira frisada e com ouro ou pérolas ou vestuários dispendiosos. 1 Timóteo 2,9. O que a gente aprende aqui? Que as mulheres têm que se vestir com um traje decente, com modéstia e com bom senso, ou seja, com pudor. A roupa tem que ser decente. Essa é a posição equilibrada da Bíblia. A roupa tem que ser decente, tem que haver pudor, tem que haver modéstia. É assim que a mulher se veste, não chamando a atenção para o seu corpo. O que deve chamar a atenção é o seu interior, não é o seu corpo. Quando diz aqui não com cabeleira frisada e com ouro ou pérolas ou vestuários dispendiosos, muitas vezes esse versículo tem sido usado para o legalismo, para dizer que a mulher não pode usar nenhum tipo de joia. Na verdade, o que Paulo está condenando aqui é a ostentação, o luxo, a maneira como as mulheres se vestiam naquela época, com muitas joias, com vestuários caros, e querendo chamar a atenção das pessoas de maneira luxuosa, ostentando. Isso é pecado também, querer ostentar, querer demonstrar muito luxo, muita riqueza. Por último, eu quero ler para você Colossenses 3, 5 e 6. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão lasciva, que é a mesma coisa de apetite sexual desordenado, desejo maligno e a avareza, que é a idolatria. Por estas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Veja, por estas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. E eu quero destacar aqui o que ele fala de paixão lasciva. A paixão lasciva ou lascívia é um pecado que muita gente comete, mas nem percebe, porque não entende o significado. O significado do dicionário para lascívia é o seguinte: é a atração que se tem pelo prazer sexual. No caso aqui, é óbvio, com uma pessoa que não seja seu cônjuge. São pensamentos ou atos imorais que induzem à sexualidade.
característica de alguém sensual. Então o que é lascívia? É aquele desejo sexual desordenado, uma atração sexual desenfreada. É a pessoa que tem pensamentos ou atos imorais que induzem a relação sexual, ou seja, os pensamentos dela são muito voltados para aquilo. E ela tenta induzir os outros para isso também, para a questão sexual, para um relacionamento sexual. Induzir nos outros uma atração física é a característica de alguém que é sensual. O que é sensual? É uma pessoa muito dada aos prazeres dos sentidos, ou à satisfação do apetite carnal. Uma pessoa que gosta de desenvolver ou levar os outros a terem prazer nos seus sentidos. Uma pessoa que dá muita vazão ao seu apetite carnal, ao seu desejo sexual, ou que estimula isso nos outros. Isso é uma pessoa sensual, lasciva. Então, uma pessoa que está se vestindo de maneira indecente, ela está fazendo justamente isso aqui. Ela está sendo uma pessoa sensual e lasciva. Ela tanto tem esses desejos sexuais muito aflorados, como ela está querendo desenvolver nos outros isso. Porque quando a pessoa se veste assim, ela está querendo provocar nos outros um desejo, uma atração. Pode até ser inconsciente, mas é isso que ela está fazendo. Ela está querendo ser desejada, está querendo ser cobiçada, está querendo que os outros a olhem com um desejo de possuí-la. E isso é um pecado abominável. Você está fazendo a outra pessoa pecar. Você está pecando e fazendo outra pessoa pecar. Nós não podemos ter uma postura dessa como cristãos, meu irmão. Hoje em dia é triste. Muitas irmãs que se dizem cristãs se vestem de uma maneira indecente, iguais às pessoas que não conhecem a Deus, com roupas totalmente indecentes, provocantes, sensuais, e acham que não estão fazendo nada demais. Às vezes vão até para o culto dessa maneira, com roupas muito coladas, apertadas, decotadas, transparentes, atraindo a atenção dos irmãos na hora do culto, impedindo até da pessoa se concentrar na adoração a Deus. Porque a mulher está ali em tempo de mostrar a sua roupa íntima, atraindo pelo seu corpo, tendo que estar todo tempo baixando a saia, ou cobrindo com a Bíblia. Isso é um absurdo, não poderia ser assim. A mulher não deve estar chamando a atenção pelo seu corpo, mas pelo que ela é por dentro. E o corpo da mulher é para ser do marido. E se ela não é casada, ela tem que se preservar para quem ela vai casar. Ela tem que chamar a atenção do seu cônjuge. Não é estar se oferecendo como se fosse um produto. Hoje as pessoas se oferecem como se fosse um produto sexual para ser consumido, como se estivesse fazendo propaganda de si mesmo, como se estivesse dizendo assim: olha aqui o meu corpo, como eu sou bonito, como eu sou bonita. Será que você não me quer? Você não me deseja? Você não quer ter um relacionamento sexual comigo? Parece que é isso que está estampado no rosto de muita gente quando se veste de maneira sensual. As pessoas parecem que estão se oferecendo como um produto, como se fossem prostitutas. Você vê hoje na internet, por exemplo no Facebook, as fotos de perfis que as mulheres colocam, muitas vezes são com roupas sensuais, para chamar a atenção, querendo chamar realmente a atenção dos homens. Muitas vezes irmãs em Cristo colocando no Facebook roupas de biquíni, com roupa de malhar, fazendo poses sensuais, com caras provocantes, querendo chamar a atenção dos homens. Que coisa ridícula, meus irmãos. Minhas irmãs, vamos ter sabedoria como mulheres de Deus. O nosso corpo não é para ser exibido, não é para ser mostrado como um produto sexual. E a pessoa age dessa maneira, coloca fotos de maneira sensual e provocante, com roupas provocantes, como se não tivesse problema nenhum. Hoje, muitas mulheres e homens acham que não tem problema nenhum andar de biquíni numa praia, por exemplo. É a mesma coisa da pessoa estar de calcinha e sutiã, exibindo ali todo o seu corpo, atraindo os olhares para si, e acha que isso não tem nada demais. Uma mulher cristã nunca deveria vestir uma roupa dessa, usar um biquíni, para atrair olhares para si. É claro que você não vai andar de calça comprida numa praia, mas você deve se vestir de uma maneira decente, que não atraia cobiça dos homens.
Então eu creio que a gente tem que praticar isso aqui que a palavra de Deus ensina. Não ser motivo de tropeço para ninguém. E como Paulo disse aqui para Timóteo, que as mulheres andem de maneira decente, honesta, com pudor. E a gente tem que se afastar de toda maneira da lascívia e da sensualidade. Não andar de maneira provocante, nem provocando desejo sexual nas outras pessoas. Então que Deus nos abençoe, nos dê sabedoria. Em nome de Jesus. Amém. Se você foi abençoado por essa mensagem, eu peço a você que compartilhe esse vídeo para que outras pessoas sejam abençoadas também. Dê uma curtida para ajudar a impulsionar o canal, para que essas mensagens possam alcançar mais pessoas, elas sejam abençoadas por Deus também. Faça um comentário. Se você quiser, se inscreva no meu canal Evangelho de Jesus, para que você possa ver quando uma mensagem for publicada. Toda semana eu estou publicando uma, graças a Deus. Então, se você quiser, contribua para o avanço do Evangelho. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe.